Olá, pessoal. Bem-vindos ao Circula Macacucine Online. Na sessão de hoje, iremos exibir os filmes vencedores do 14º Festival Macacucine. O Circula Macacucine é um projeto de cinema itinerante que percorreu mais de 10 escolas dentro e fora de Cachoeira de Macacu, atingindo aproximadamente 1.000 estudantes. O projeto Circula Macacucine conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Boa sessão. Sabe quando você tem um dia estranho? Cara, vou contar pra vocês o dia mais estranho da minha vida. Chegar segunda-feira na escola é fogo. Pra piorar, cheguei atrasado. Que maravilha. Sem tempo, irmão. Consegui, por sorte não tomei uma ocorrência, mas a aula já tinha começado. A origem das ideias, de acordo com Hume, é que todos os seres humanos, quando nascem, são uma tábua rasa. Ou seja, eles não têm nenhuma ideia na cabeça deles. E todas essas ideias são adquiridas a partir das sensações, e que podem ser externas ou internas. E não consegui acompanhar, ou pelo menos era o que eu achava. Foi aí que começou uma grande viagem. Naquele momento, eu já não sabia nem onde eu estava, o que tinham colocado nas minhas mãos. O que fazer? Gente, o que estava acontecendo? Não conseguia pensar em nada. Não sabia nem como as pernas tinham que agir. Cara, eu não sabia onde eu estava e o que fazer para sair dali. Quando eu vi, eu estava no mesmo lugar e tudo acontecendo de novo. Eu tinha que tentar alguma coisa, mas ainda não sabia o que. Eu nem lembrava que a porta era porta. Eu não queria sair dali, mas meu irmão começou tudo de novo e aos poucos as coisas iam fazendo sentido. Assinar o nome, levantar sem cair e finalmente abrir a porta para sair dessa, né? Mas não, voltei para o mesmo lugar, aquela aula que não parecia ter fim. Mas antes que tudo se repetisse,
Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. É de grandes construções, faz bem pro novo e pro idoso. Saúde, esporte, educação, 4-4 na eleição, vote no Gago do povo. É de grandes construções, faz bem pro novo e pro idoso. Saúde, esporte, educação, 4-4 na eleição, vote no Gago do povo. Eu quero fazer muita coisa pela cidade, mas para eu fazer, você tem que escolher certo, com a sua sabedoria. Dois títulos e um ok. Ajude a sua cidade e me ajude também. Só que ninguém aqui aproveita a proteção da cidade. A cidade tem água. Me fale uma cidade que tem água e cachoeiras. Isso não existe. Vamos vender água. A cidade é grande. Tem muita população aqui. Um povo bom, um povo unido. Vote em mim. Eu vou lhe ajudar. Diferente deles, que só pensam neles próprios. Eu penso em você, no seu filho e no seu neto. Porque confiança começa com G. G de Gago. Gago do povo é 4-4, pronto, confirmar a esperança pra nossa cidade melhorar. Seja o que for, chega, vai. incomode, ele vai resolver. Com ele a confiança começa com G. É G de grandes Confiança começa com G. G de confiança. Não, peraí, tá errado. Saúde, esporte, educação, 4-4 na eleição, vote no Gago do povo. É G de grandes construções, faz bem pro novo e pro idoso. Saúde, esporte, educação, 4-4 na eleição, vote no Gago do povo. As violências começaram quando eu tinha 16 para 17 anos, quando eu descobri que estava grávida do meu filho mais velho. E começou do nada. Do nada, saía de casa bem para trabalhar. E quando voltava, já voltava agressivo, era com palavras, com ofensas. Quando a gente já estava morando junto, já tinha uns 6 meses mais ou menos, começaram as violências mesmo físicas. Tapa no rosto, chute, eu grávida ainda, era chutes na barriga e aquela coisa toda, e era sempre do nada, não tinha uma explicação. Por que começou? Por quê? Porque você estava falando, não. Era por eu ir na casa da minha mãe, era por eu falar com alguém na rua, eu não podia mais trabalhar, eu parei os estudos devido a isso, porque não podia falar com ninguém, era com um vizinho, e as violências foram aumentando, não tinha hora, não tinha local, e eu sempre mentindo, né, para a família, porque há 25 anos atrás não era normal, né, entre aspas, como é hoje, uma menina de 16 anos ficar grávida e ser mãe solteira. Então era vergonhoso, né? Eu me sentia, né, com vergonha por ser mãe tão nova, por ter parado de estudo, ter que parar, mas também não quis interromper minha gestação, né, porque o meu filho não tinha
por culpa, por eu ter escolhido um pai, infelizmente, daquele jeito. E as agressões foram aumentando a cada dia. Era uma roupa que eu colocasse, um batom que eu colocasse. E foi aumentando a cada dia, a cada hora. Quando a mulher diz não, é não. E não talvez. Passaram 6 anos. Foi quando eu tomei coragem, né? Tomei coragem de largar, porque era assim, eu me separava, ia para casa da minha mãe, ele ia atrás, aí dizia que ia mudar, e eu acabava acreditando. Ah, você amava? Não, não amava mais, né? Porque você não pode amar uma pessoa com ela te batendo. Ele não era meu pai, não era minha mãe, mas ele me agredia frequentemente, todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, não tinha hora. Então eu comecei a me defender e passei a agredir ele também. Então isso começou a se tornar uma troca, né, de agressões. E isso foram se passando. Quando meu filho fez 5 anos, foi quando ele bateu, né, em mim e no meu filho. Bateu muito nele, trancou ele no banheiro. Foi quando eu decidi denunciar. Porque as agressões não eram mais só comigo. Era com o meu filho também. Então, foi quando eu fui embora. Fiz um boletim de ocorrência, eu nunca tinha feito, nesses 6 anos. Foi apanhando e não era pouco. E o porquê que a gente não denuncia? Muitas das mulheres não denunciam por vergonha. Porque quando você chega numa delegacia, a primeira coisa que um policial fala é: você é mais sem vergonha do que ele. Porque você aceita aquilo. E realmente a gente acaba sendo mais sem vergonha do que a pessoa que bate. Porque a gente não cria coragem. E é um terror psicológico tão grande que você acaba aceitando, você acaba achando que você realmente é errada. Que você não era para ter botado um vestido mais curto, que você não era para ter colocado um batom um pouco mais vermelho, que você não era para ter se maquiado, botado uma blusa mais decotada, que você realmente não era para ter ido na casa de sua mãe para conversar, para tomar um café, lanchar. Aí as coisas foram acontecendo, né? E foi acontecendo, e eu denunciei. Aí minha mãe, eu tive um apoio muito grande da minha família, que a família é a base. E tem que denunciar, sim, tem que ser denunciado. O primeiro tapa, não pode existir o primeiro, mas se chegar a acontecer, o primeiro tapa tem que ser denunciado, independente de quem for. Não precisa ter medo, não precisa. Porque eu sou experiência disso. Eu vivi 6 anos da minha vida, da minha adolescência, com uma pessoa que me agredia de manhã, de tarde, de noite. Eu não fui feliz e ele passou as agressões a serem para o meu filho, né, para o nosso filho, que se eu permitisse, teria sido mais e mais e mais e mais, mas eu não permiti. Foi assim, a primeira vez que ele fez e última. E tem que ser denunciado mesmo. E não pode ter vergonha. Porque a gente não é culpado. A gente não é culpada. O agressor, ele não vem escrito na testa. Ele se camufla. Ele fala coisas para você que você acaba acreditando que você está errada.
Porque o terror psicológico é tão grande, que você não vai conseguir ninguém, que você é feia, que todo mundo, quando souber que você apanha, você vai ser discriminado. É mentira. É mentira. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar o primeiro tapa. E nem aceitar, você não vai na rua, você não vai com essa roupa, não vai colocar isso, você não vai fazer isso. Não, você não. Quem tem o direito de dizer não vai é pai e mãe, companheiro, namorado. Não existe isso, não tem. Não tem isso de uma pessoa que não te criou, não te deu educação, não te sustenta, dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, você tem que ter sua independência, existe o respeito, mas também existe o companheirismo. Então, se começou as ofensas, você não presta, nada que você faz tá bom, não tem isso. Isso já é uma agressão. Não física, mas é uma agressão psicológica, que você começa a se sentir realmente que você não sabe fazer nada, você não lava uma roupa direito, você não faz uma comida, você não arruma uma casa, você não toma conta de um filho direito. Você começa a se culpar por tudo. Se o seu filho cai, ele chega em casa, você não cuidou, não sei o que, você começa a se sentir culpada. E você começa a ficar com medo. E o medo não pode existir. Que isso já é uma agressão. Gostaria de convidar o Wesley para estar dando prosseguimento no nosso encontro, nosso orientador pedagógico que nos puxa a nossa orelha, nos orienta, fala por onde seguir, de que forma seguir. Boa noite, gente. Boa noite, Gui. Muito potente, né, os filmes. É impressionante. Cada vez que eu vejo, eu sempre consigo achar um outro detalhe, ver uma coisa diferente. Tô também com as professoras, né, que trabalharam com as crianças nos filmes. Gui, faz a apresentação do pessoal aí, por favor. A professora Agnes, de Filosofia, do GP 479, e a professora Liliane, de Língua Portuguesa, do Colégio da Escola Municipal, professor Carlos Brandão, um da rede estadual e o outro da municipal daqui de Cachoeiras. Sim, importante é, gente, que são realidades diferentes, né? Quando a gente fala do campo pedagógico, assim, são dois mundos, são dois projetos, né? E quando o Macaco Cine entra nas escolas, tem essa certa potencialidade, né, de conseguir dialogar tanto com escolas do Estado quanto com escolas da prefeitura. E aí, eu acho que a gente estava no que estava no nosso planejamento, né, a gente está planejando que as professoras falassem um pouco de como foi essa experiência de trabalhar com o Macaco Cine
nas escolas e ter aí o cotidiano da escola atravessado por essas pessoas que chegam, então fazendo um outro projeto. Como é que foi essa integração, né? Comenta aí, gente. Quem começa? Bom, então eu começar. Agnes, sou professora do GP de Filosofia. Os meus alunos fizeram o Tábula Rasa e o Gago do Povo. Eu acho que a experiência como um todo foi bastante enriquecedora, principalmente com o grupo que fez o Tábula Rasa, porque eles continuam animados e já estão produzindo mais coisas, né? Isso é muito bom. Então, o projeto impactou eles de uma maneira bastante positiva, porque eles ficaram mais criativos até, né? Na hora de produzir, no final do curso, algum tipo de trabalho. Eu vou ser muito sincera, eu me surpreendi bastante, entendeu? Com o resultado, né, do Tabula Rasa, principalmente, porque foi inspirado numa aula minha. E quando a proposta foi feita, depois que eu conversei com o Gui, eu pensei, nossa, acabei de colocar eles numa roubada. E foi o contrário, porque, na verdade, o filme ficou ótimo, ficou até melhor do que eu imaginava, né? Imagino que tenha sido bastante desafiador o processo todo. Algumas coisas eu acompanhei mais, outras menos, porque tinha os horários que eles aproveitaram que eram fora do meu tempo de aula. Mas achei incrível o projeto, né? E especialmente esse grupo do Tábula Rasa é um grupo que está bastante engajado com audiovisual atualmente, e isso é mérito total, entendeu? Do projeto do Macaco Cine, da forma como foi conduzido, né? E eu acho muito positivo. Acho que é isso. Eu sou a professora Liliane, eu trabalho com língua portuguesa e literatura no Carlos Brandão. E também achei o filme do GP uma maravilha, né? Todos foram maravilhosos, parabéns, Agnes. GP é minha escola do coração, trabalhei lá durante 16 anos, tenho um carinho muito especial para aquele espaço. E achei muito legal a forma como os alunos conseguiram, né, fazer a interação do conteúdo e levar aquilo para um roteiro. E ficou diferente, eu achei que foi bem bacana, né, a sacada deles de levar de como levar o conteúdo para uma história. Ficou assim maravilhoso. A gente trabalhou com abandono, né? E eu achei que foi muito interessante. Primeiro que a gente está num curso normal, né? Então, você trabalhar o olhar para a criança, ele já é interessante. E a gente vindo de uma pandemia, né, de um período complicado, onde as turmas estão retornando para a escola no horário integral, que quase não se conhecem e começam a se conhecer ali. Mas ainda eu percebi que, mesmo durante as aulas, estando em horário integral, ainda faltava alguma coisa, né? E o trabalho do Macaco Cine, eu acho que ajudou muito no trabalho em equipe, né? Deles terem que produzir um filme, as equipes que nós conseguimos montar, né? Eles terem que produzir um filme, ter que juntar pessoas que às vezes não tinham nem tanta afinidade ali. Então, alguns grupos tinham pessoas que eram mais afins, outros não, foram pessoas que foram se chegando, até saindo de um grupo para complementar o outro. Então, eu achei isso muito legal. A sacada também, né, da galera de colocar as estatísticas, que são muito importantes. Eu acho que quando isso chega na escola, eu percebi isso na terça-feira, como as crianças ficaram ligadas quando o Macaco Cine foi fazer a exibição, né, dos filmes, como eles ficaram prestando atenção o silêncio às vezes diz mais, né? Eles olhando aqueles dados, falando, olhando assim, de alguma maneira se identificando com alguma coisa que vem em casa, às vezes, quem sabe, nem foi muito legal. E essa estatística cruel que a gente tem, não só de abandono, né, como da violência contra a mulher, é uma coisa que precisa entrar na escola, né? Da mesma forma que a gente via muito, a gente não teve no Macaco Cine, né, dessa vez, mas já teve de outras vezes, sobre racismo, está urgindo
a gente falar na escola sobre esses temas. Então, eu gostei muito porque eu estava doida de conseguir, estava querendo há muito tempo levar o Macaco Cine para o Carlos Brandão, né, com curso normal, que é a minha cachaça lá dentro, e dentro de um horário integral, eu acho que foi assim tudo, sabe? Estou assim, dentro da matéria, não foi em língua portuguesa, foi em projeto de vida, né? Mais ainda, porque conversando com as crianças depois, né? Uma coisa que uma aluna falou, a Gabi, que eu achei muito interessante, que eu falei assim, o que marcou em vocês, né? O trabalho com o Macaco Cine. Aí, primeiro ela veio falando da parte técnica, né? Que ela não conhecia, que passou a conhecer. E aí depois eles perceberam, nossa, né? Tem um mundo de profissões por trás de um filme. Né? Então, acho que até esse despertar aí é muito interessante, né? Eles perceberem que quando eles sentam na frente da televisão, do cinema, muita gente trabalhou ali atrás para que aquilo fosse produzido, né? Então, ano que vem quero mais. Gente, a gente ficou muito empolgado aqui acompanhando o processo, né? Porque eu meio que fiquei muito dos bastidores, né? Eu não participei, vocês não me viram aí na escola, né, de vocês. Mas a gente o tempo todo estava debatendo aqui nas reuniões do Macaco Cine sobre o que estava acontecendo nas escolas e como que a gente podia fazer essas intervenções de forma com que o Macaco Cine pudesse deixar nas escolas, né, a produção audiovisual para além da presença do Macaco Cine, que a escola pudesse cada vez mais assim incorporar o audiovisual como sendo uma forma de linguagem, né? Uma forma de se colocar, uma forma de se expressar, né? E aí, como vocês que estavam trabalhando lá mais diretamente e pensando nas especificidades da formação de cada uma, assim, dá para pensar no audiovisual daqui para frente, mesmo sem a presença do Macaco Cine, como uma forma de produção para esses estudantes, gente? Dá para pensar nisso? Eu acho que tranquilamente. Vai, Agnes, vai. Porque eu ia até comentar que já está acontecendo, né? Vou ser bem sincera com vocês, assim, porque no GP eu pego filosofia e pego sociologia, aí eu abordei um tema com eles e fiz uma provocação, né? E coloquei para eles assim, agora vocês vão pensar em como é que vocês vão fazer esse trabalho para me responder essa provocação. E aí eles chegaram para mim com a proposta de fazer um documentário. E aí eu topei, entendeu? Eu topei a ideia. E, inclusive, a gente conseguiu já roteiro, já está sendo tudo formulado, já está sendo gravado. Então, assim, essa ideia de dar continuidade ao audiovisual como uma linguagem, entendeu? Que talvez seja, digamos assim, um dos objetivos do projeto nas escolas, eu respondo com clareza que já está acontecendo, entendeu? Né? E eu acho muito bom, porque, em especial para mim, a matéria, você ver o mundo de outras formas que não seja só pelo letramento, né? Só pela escrita, né? E para aquela coisa mais mecânica de prova e tal, é muito interessante, porque filosofia, em especial, é uma matéria que precisa que as pessoas ampliem, né, o seu olhar, né? E eu achei bastante positivo quando os meninos chegaram para mim com a proposta e eles já se organizaram, já tem um roteiro feito, já tá rolando, né? E assim, eu só chego na sala de aula e pergunto assim, e aí, como é que tá? E aí eles me contam o que tá acontecendo, aí me falam alguma coisa e para ver se afina ou apara alguma aresta ou não, né? Mas eles é que estão no comando agora, entendeu? E isso que é legal, porque eu acho que a escola ela se torna viva, né, quando o aluno se torna protagonista do trabalho que vai ser realizado. Eu sempre falo com os alunos que a gente só é professor porque eles existem, né? Então, eles precisam realmente estar vivos para a gente poder também, né, participar dessa construção que é o aprendizado,
que não é só deles, é nosso também, né? Então, se vale de estímulo para o projeto, eu acho que já está acontecendo. Então, acho que foi muito bem sucedido o projeto nesse sentido. Eu vejo que lá na escola a gente vai ter assim, muita possibilidade de trabalho, porque já há muitos anos que a gente faz projetos de leitura, né? Então, é uma ferramenta que eles vão poder usar, né, tranquilamente, porque já é a pegada deles, né, gente? Essa geração atual já é a pegada deles. Eles manuseiam um celular, né, ensinam a gente a fazer as coisas, pegam qualquer aparelhagemzinha e eles vão lá, faz a emenda deles lá, engatilha filho daqui, filho daqui. Quando você vê, tem um negócio que não estava funcionando, que já está começando a funcionar. É a geração do momento. Então, eu acho que eles vão poder utilizar bastante, principalmente quando a gente tiver os projetos de leitura. Essa questão da imagem, né, do vídeo, isso está na vida deles o dia inteiro, né? Música. Então, eu acho que aprender a trabalhar com isso vai ser prazeroso, né? Eles começarem a utilizar, perceber que isso pode ser utilizado na escola. No dia que teve a apresentação lá no Carlos Brandão, né, tanto de manhã quanto de tarde, eu participei das 2 apresentações, e eu falei para eles, né, olha, vai lá no portal, quando vocês precisarem, né, para as crianças que não fizeram o projeto, que estavam só assistindo. Às vezes, se você precisa apresentar um trabalho, vai lá no portal, olha o material, vê se tem um vídeo pronto, né, que fale sobre racismo, que fale sobre violência, tá vendo? Quantas coisas tem? E aí a gente pode mostrar um debate. Eu acho que o portal também, a gente tem que, sabe, propagandear esse portal, como foi dito lá pelo Rafa e pelo Felipe, né? O Netflix de Cachoeiras, né? Então, a gente começar a divulgar isso daí, para que eles maratonem aquele portal, porque eu acho que daí até as crianças que não participaram vão se interessar, porque alguns já começaram a perguntar, como é que faz para participar? Quando acabou a sessão, Gui, já começaram a me perguntar, ano que vem vai ter para minha turma também? Né? A galera de 8º, 9º ano. Então, até aquele medo que a gente estava do pessoal que chegou imaturo esse ano por causa da pandemia, de repente já tem alguma turma de fundamental que a gente já vai poder fazer um trabalho ano que vem, sem ser só ensino médio. Eu acho que chegar no fundamental, nem que seja devagarinho, sabe? Eu acho que é importante a gente chegar no fundamental também, nem que não possa ser em 2024, mas em 25, já começar, né, pensar de como chegar no fundamental, porque eles ficaram muito assim, querendo saber como é que ia ser ano que vem. Quem da escola, qual turma da escola queria participar do projeto? Foi legal. Interessantíssimo, gente, o relato de vocês, assim, me enche de felicidade. Eu tô aqui gargalhando por dentro, assim, muito feliz, né? A gente conversou, e vocês parecem que invadiram as nossas últimas reuniões aqui com os relatos de vocês, né? Porque, primeiro, um dos debates foi a avaliação de como é que foram as escolas que receberam o Macacucine, né? Como que a gente, enquanto projeto, estava vendo aquilo. E a nossa maior preocupação era a possibilidade das escolas continuarem a produzir audiovisual, mesmo sem a presença direta do Macacucine, né? Mesmo sem o Macacucine estar ali dentro, né? Ou não ficar essa coisa de estar sempre plantando a semente, aí não consegue fazer germinar e não consegue fazer continuar. E a gente está vendo um movimento diferente, né, dessa vez. E uma outra coisa também é o olhar para frente, né? Como que a gente vai continuar isso? Como que a gente vai tentar fazer com que o audiovisual penetre nas escolas, desde talvez do primeiro segmento do ensino fundamental, né? Se eu não me engano, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, acho que lá no Uruguai é assim, não é isso que vocês tiveram a visita? Sim, desde o primeiro segmento, desde pequenininhos, eles têm o ensino do audiovisual no currículo deles, né? Então, isso aí está sendo já debatido pela gente para tentar pegar uma proposta desde o do primeiro segmento, com o segundo segmento e com o ensino médio. E no ensino médio, tendo aí um olhar especial também para as 2 escolas do município que têm formação de professores,
A gente sabe que, na verdade, o audiovisual ele vai ser incentivado nas escolas também à medida que os profissionais de educação forem se sensibilizando para isso. E que aí é uma outra coisa também que eu queria perguntar para vocês. Como é que foi essa história de trabalhar com a tecnologia, né, gente? Porque a tecnologia ela está sempre dando um olé na gente, né? Ela está sempre prejudicando de alguma forma, é o cabo que não entra, é o troço que não funciona, é o vídeo que não conecta, né? A gente que está na escola pública, a gente sabe que a gente puxa para um lado, a gente puxa para o outro. Como é que foi essa história de trabalhar com esses equipamentos, que é uma coisa que é relativamente nova para a gente, né? Desde a pandemia aí que a gente vem cada vez mais se colocando aí de forma audiovisual. Como é que foi para vocês trabalhar com essa tecnologia, assim? Qual é o potencial disso aí para vocês, na visão de vocês? Tem que desmutar o microfone. Tá. Nem percebi. Tudo começou com a pandemia, né? E aí a gente percebeu que o telefone tinha outra utilidade, né? Que o notebook ia ter outra utilidade. Aí começaram a inventar plataforma. Aí você tinha que aprender a utilizar a plataforma. Numa escola era uma plataforma que funcionava de um jeito, noutra escola era outra plataforma que funcionava de outro. E aí você começou a aprender, ver o seguinte, cara, não saco nada dessa meleca, né? Aí começa a procurar o como é que faz. Aí pega quem? Pega o filho. A mãe aqui fez o quê? Pegou o filho e botou do lado. Meu filho me ajuda, né? E aí a gente vai quebrando a cara, vai cutucando e vai aprendendo. E começa a ficar mais suave depois, né? E agora, durante o projeto, eu achei bacana exatamente isso que eu falei, né? A gente fica assim mais vendo os alunos trabalhando, né? Como a Agnes falou, às vezes a gente fica enrolada porque lá na escola, por exemplo, além de professora, eu estou na supervisão, estou na supervisão por enquanto, então às vezes você tem que apagar uns incêndios na escola, resolver uns problemas e outros, então às vezes não dava para acompanhar todas as aulas do Gui, que eram maravilhosas, né, da Nath, pessoal, assim, muito maneiro para trabalhar com os alunos, uma linguagem muito bacana, e às vezes não dava para estar muito perto, mas é, da forma como eles colocam, eu acho que ficou tudo mais fácil, né? Até as dificuldades dos alunos, que não eram muitas, tinha gente que dominando, pelo menos lá para a primeira vez que o Carlos Brandão dominou, não sei se porque era um curso normal, a galera já está mais acostumada, né? Tem um pouco mais de maturidade para determinadas ações e ferramentas, eles até que foram bem, porque foi a primeira vez que a gente fez lá na escola. Né? Eu gostei muito dos filmes produzidos para a primeira participação no Macaco Cine, né? O da Yara também, que foi uma gracinha, né? A fada que chega voando, que as crianças morrem de rir, né? Então, eu achei que foi muito legal. Eu ouvi um garotinho falando, mas como é que voa? Como é que faz para voar? Né? Um garotinho do sétimo ano, eu acho, do oitavo. Então, eu acho que isso tudo fascinou os alunos também, né? Como vocês fizeram a produção, ajustaram as imagens. Eu não peguei essa parte, né, dos alunos fazendo a organização do material e a edição de material. Até gostaria de ter tido tempo para aprender, porque achei muito interessante, né? Quando você vê o produto final, né, fica muito maneiro. Eu, pelo menos assim, com as turmas de primeiro ano, né, que foi o que gerou o filme do Gago do Povo, acho que eles tinham muito mais intimidade com o celular do que com as câmeras em si, e eles meio que estavam assim, meio sem saber como sair daquela linguagem do TikTok, né, e um pouco até, digamos assim, resistentes a sair daquela linguagem do visual do TikTok, né? Agora, com o segundo ano, eu acho que a experiência foi muito boa. Eu consegui acompanhar algumas aulas do guia, que, aliás, diga-se de passagem, é um ótimo professor, não é puxa-saquismo, é de verdade, tá? E o mais legal, que as aulas foram tão boas, mas tão boas, que quando o roteiro começou a ser construído, ele começou a ser construído a partir das imagens, assim, dos enquadramentos de câmera
né, do que poderia ser usado como enquadramento de câmera para poder gerar o efeito. E isso foi uma coisa que partiu das aulas do Guilherme, né, e da leitura que os meninos estavam fazendo das aulas do Guilherme, tentando vincular com o meu conteúdo. Né? Então, eu acho que o mais genial do processo né, do Tábula Rasa foi isso, é porque o roteiro escrito ele foi escrito a partir do visual, né? E eu acho que isso já é muito fora da caixinha, entendeu? Para um contexto escolar que sempre primeiro você escreve, depois você imagina, né? Então, eu achei que em relação à técnica, digamos assim, essa parte mais técnica do audiovisual, não sei se demos a sorte desse grupo ser um grupo que já tem uma aptidão, né? Pode ser também, né? Mas eu acho que eles ficaram bastante empolgados, inclusive com o trabalho por trás, entendeu? Das câmeras, de como é que é operar a câmera, do que é você visualizar o enquadramento, do que é você construir uma história visual. Porque a verdade seja dita, o Tabula Rasa ele é uma história visual. E ele foi construído como uma história visual. E isso eu acho que é o maior ganho, entendeu? Né? Então, agora, eu como professora operar a câmera eu não fiz. Então, assim, eu deixei isso com eles, entendeu? Por exemplo, em alguns momentos eu consegui ajudar a pensar um enquadramento ou outro, mas a minha interferência ali foi basicamente mínima. Inclusive o quadro que aparece no vídeo não fui eu que fiz, foram os próprios alunos. E eles me dirigiram, né? E o que eu achei mais legal do processo todo, entendeu? É que eles me dirigiram. E foi difícil me dirigir, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, se existe dificuldade, por exemplo, agora que eles estão sozinhos lidando com o equipamento, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu cheguei na escola, eles já estavam me caçando para poder ajudar, para testar se estava funcionando o equipamento e o cabo e o microfone, entendeu? Para a gravação que eles estavam planejando fazer hoje, né? Então, assim, acho que as dificuldades aparecem, mas eles estão sabendo lidar muito melhor do que talvez eu lidaria, entendeu? Com certeza, com essas dificuldades. Então, eu acho que dificuldade a gente dribla tentando e arriscando. Eu sou dessa teoria, né? Então, acho que eu acho que só tem ganho nesse processo aí. Eu nem sei se eu respondi bem a questão da parte técnica, mas é isso, gente. Assim, eu fiquei muito feliz com o projeto, estou muito feliz com a empolgação deles, muito otimista, entendeu? Para ser sincera, porque é o tipo de atitude que eu gosto de ver neles, sabe? Né? Então, para mim, essa eu acho que foi a grande conquista do projeto. E é isso. Ai, que ótimo, gente, porque esses são relatos de protagonismo, né? É tão difícil a gente que é professor na sala de aula, por vezes, conseguir, não só às vezes deixar o protagonismo com o estudante, porque às vezes a gente acaba roubando esse protagonismo sem querer, e ao mesmo tempo liberar esse protagonismo para que ele assuma, ele assumir o lugar, né, de aprendiz, de estar ali como ser curioso do mundo, né? E eu acho que os dois relatos vão nessa direção, né? Colocam os estudantes nessa posição, né? O audiovisual ele tem um pouco dessa potência e aproveita o encantamento que ele já tem com a tecnologia, né? Porque ele já tem esse encantamento, como a Liliane colocou, eles já são a geração aí do dedinho passando e resolvendo tudo ali de respeito à tecnologia, que foi uma coisa também que o Guilherme trouxe para a gente das reuniões pedagógicas. Ele falou: ó, Wesley, tecnicamente tinha turma que eu nem tinha muito o que inserir, era mais mesmo a questão de novos enquadramentos, de novas formas de filmar, porque o filmar e o editar eles já dominam.
né? Ou seja, muita coisa da própria formação do Macaco Cine, essa geração também já está dominando, né? Isso também é bem interessante. Isso estimula a gente a ir cada vez mais nas séries iniciais, né? Cada vez mais lá para, entre aspas, né? Lá para baixo, no que diz respeito às idades, no que diz respeito aos segmentos. Mas eu acho que uma coisa também, gente, aproveitando a presença de vocês aqui, é comentar assim, o que a gente pode também melhorar, né? O que a gente pode, enquanto projeto, tá melhorando na potencialidade desse audiovisual na escola, principalmente em interface com os professores, né? Com os profissionais que estão ali na sala de aula. Como é que eu posso potencializar as aulas de português, as aulas de matemática, as aulas de história, as aulas de geografia? Como é que a gente pode estar fazendo isso de forma cada vez mais competente, de forma cada vez mais possível de ser realizada nas escolas? Né, na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para melhorar? Como eu estou na supervisão lá na escola, eu até sugiro que a gente faça uma apresentação. A gente, olha só, já estou me colocando aí na equipe do Macaco Cine. Que o Macaco Cine faça uma apresentação numa coordenação de professores para estimular, entendeu? A gente se escolha 2, 3 filmes desses de temáticas interessantes, né? Essas sociais, essas que a gente tem lá na BNCC, esses problemas sociais que a gente tem, que a gente enfrenta na realidade. E numa coordenação diária a gente apresenta e fala sobre esse audiovisual e da importância de se trabalhar, entendeu? Eu acho que muito o professor, ele conhecendo mais, ouvindo vocês, vendo o material produzindo, vocês apresentando o portal, o que tem lá, eu acho que vai ser mais fácil, entendeu? Porque aí, por exemplo, lá na escola, eu fiquei atrás de Felipe. Felipe, vamos fazer, leva lá para a escola, leva o projeto, não sei como é que foi lá no Agnes, porque quando eu trabalhava no GP, já tinha uma Macaco Cine lá dentro, né? Já é muito tempo. Então, eu falei, não, Felipe, vamos fazer lá na escola também, eu estou no normal, estou em projeto de vida, eu quero trabalhar com os alunos, eu quero que eles despertem para outras profissões, até que não seja engenharia, medicina, direito, entendeu? Que eles saibam que tem um cara que faz que é iluminista, tem um cara que é continuista, entendeu? Que pegasse por aí. Eu acho que se a gente apresentar isso numa reunião de professores, para um grupo de professores, nas escolas, antes de levar para os alunos, porque aí, de repente, você consegue até envolver mais professores. Eu acho que a gente pode fazer isso, sabe? Tentar abrir um espaço na escola para apresentar isso, ou para um grupo de professores, ou numa reunião diária. Eu abro espaço lá na escola numa reunião diária, e aí depois a gente inicia o projeto com as turmas. Acho que vai ser bacana. Eu acho também que envolver mais outros professores de outras áreas é uma coisa bastante, né, importante até, né? Porque eu não sei, eu não tenho como falar, porque eu sou nova na cidade, né? Então, mas eu não sei se todos os professores teriam, né, por exemplo, essa confiança de entregar o protagonismo para os alunos e sem ter certeza absoluta do que vai vir como resultado, né? A gente vive, infelizmente, numa sociedade muito pragmática, no sentido de ter que gerar uma nota e ter que ter certeza daquela nota, de ter que ter precisão avaliativa, né? Inclusive, isso entra em outras discussões pedagógicas, né, que são importantes, a meu ver, que é discutir o que é uma avaliação, de fato, né? O que você está avaliando quando você faz uma prova ou não, ou quando você aceita um recurso audiovisual como trabalho, né? Quais são os critérios que você vai adotar para gerar, por exemplo, essa nota que o sistema diz para a gente que a gente tem que ir lá colocar o número, né, lá para avaliar o aluno naquela competência que é pedida para uma disciplina, né? Então, o trabalho com os professores, de repente, né, apresentar e tentar, de repente, chegar até com algumas propostas alternativas, no contexto de avaliação mesmo, poderia ser uma coisa que faça um diferencial,
né, para de repente conseguir envolver outros professores de outras matérias e conseguir produzir outros materiais que podem vir a ser usados também nas escolas depois, né? Tem muita coisa, por exemplo, por exemplo, eu sou suspeita, porque eu já sou naturalmente fora da caixinha. Mas quando você falou em envolver matemática, por exemplo, eu fiquei lembrando das aulas de enquadramento do guia de perspectiva, por exemplo. Já pensei aí. Era uma coisa que um professor de matemática poderia, mas aí depende do professor de matemática, não depende de mim, né? Mas se de repente apresentar, olha, tem essas questões e tal que podem ser usadas na avaliação né? E o professor for um professor que esteja também disposto a se engajar nisso, acho que tem potencial. Agora, como é que a gente descobre quais são os professores que estão dispostos? Apresentando para a equipe pedagógica da escola, que nem a Liliane falou, e isso é o primeiro passo, né? Então, é isso, entendeu? Em termos de como usar o audiovisual como avaliação, é uma discussão pedagógica bem mais ampla, né? Que é discutir a avaliação, né? O que é uma avaliação, né? Enfim. E é isso. Nossa, gente, muito bom, assim, questões fundamentais. Vocês podem ter certeza de que eu anotei tudinho que vocês falaram aí e a gente já vai colocar isso para as próximas reuniões, para que a gente o tempo todo está revendo, né? O curso enquanto ele está acontecendo nas escolas, são múltiplas escolas, então são múltiplas realidades. Então, ter esse feedback, né, de vocês que estavam em sala de aula com eles e que estão em sala de aula com eles o tempo todo é fundamental para a gente conseguir construir uma formação melhor, mais potente, né, para a gente aproveitar de forma melhor o tempo que a gente está na escola, né, o pouco tempo que a gente está na escola. Infelizmente, a gravação da gente acho que está começando a chegar ao fim, né, o nosso tempo está começando a chegar ao fim. É impressionante como o tempo voa, né, quando a gente fica falando da nossa cachaça, como a Liliane bem colocou aí para gente, né? Mas Gui, faz a condução aí, Gui. Eu não sei como é que vai ser a condução do encerramento, né? Mas desde já eu queria agradecer muito a presença de vocês, mais ainda a confiança de abrir a porta da sala de aula de vocês para o projeto, porque a gente sabe o quanto isso é caro para a gente, quanto profissionais de educação. Nossa sala de aula é o nosso último bastião de resistência, né? Acho que a verdade é essa. Todos querem invadir a sala de aula dos professores, né? Eu acho que vocês abrirem essa sala de aula para a gente, dividir esse espaço tão fundamental de trabalho com a gente, dá um sentimento de muita gratidão e de muita confiança também, né? Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, o relato de vocês e a colaboração para o projeto. Gostaria de agradecer também pela paciência, esse 2022 inteiro. Agradecer a Natália, a Marina, o Felipe, o Wesley, que estão também aqui junto com a Lili e a Agnes. E esse foi o Circula Macaco Cine Online, na sua edição de 2022. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Valeu. Boa noite.